Acordei fitando o teto naquele dia. Eram umas 11 horas da manhã e a noite não tinha sido bem dormida. Mas, como eu trabalhava pelo período da tarde e não tinha filhos para me preocupar, não esquentei com o horário. O sol já estava alto, início de dezembro, verão prestes a começar. Meu coração estava inquieto, como se quisesse me avisar de algo. Ignorei. Sentei-me à mesa sozinha e comi qualquer coisa meio desanimada. Em seguida, como era de meu costume, segui o cronograma diário de higienização dos fios de cabelo. E após um banho bem gelado, coloquei meu uniforme azul e amarelo com refletivos e peguei minha mochila com a refeição para o dia de trabalho. E lá fui eu, para as margens da rodovia, para esperar a condução que me levaria até o lugar onde eu trabalhava. O trajeto de minha casa até lá levava uns 30 minutos. Quando cheguei, me dirigi ao banheiro. Guardei a minha mochila no armário e na sequência fui até a porta do refeitório, onde permaneci observando o movimento de veículos na praça, enquanto aguardava a hora de iniciar a jornada. Eu era operadora de pedágio há 4 anos e, modéstia à parte, uma das funcionárias mais exemplares. Uma das poucas com um total de 0 falta no histórico da empresa. Uma funcionária criativa, proativa, participativa, entre outras qualidades. Porém, essas não eram minhas palavras, e sim daqueles que me rodeavam 8 horas por dia. Essas qualidades, porém, não fizeram diferença alguma naquele dia. Assim que o relógio marcou 1h55, entrei juntamente com meus colegas numa sala destinada às instruções iniciais de turno. Aguardamos ali por 2 minutos, até que a chefe do turno da manhã abriu a porta e entrou cumprimentando a equipe como de costume. Na sequência, ela me chamou, dizendo que a responsável pelo meu turno naquele dia me aguardava. Eu fixei os meus olhos nela numa atitude involuntária e desconfiada. Ela esboçava uma feição satisfeita, parecia que havia recebido uma notícia maravilhosa. De fato, o que aconteceu a partir daquele momento certamente a deixou contente. Minha relação com ela não era uma das melhores e, para ser sincera, eu não gostava muito dela. No início, ela até que parecia-me uma pessoa agradável, bem-humorada, motivadora, sempre incentivando as pessoas a darem o seu melhor. Eu chegava a vê-la como uma líder perfeita, até que, algum tempo depois, eu percebi que estava errada. Todas as suas qualidades eram uma forma de usar as pessoas com o intuito de levar crédito sobre o esforço delas. E eu, claro, eu era uma dessas pessoas. Descobri quando começava a me destacar como uma videomaker na equipe. Antes de cada jornada, era comum que recebêssemos treinamentos específicos para iniciar o turno. O foco era segurança no trabalho. Esses treinamentos nada mais eram que textos em forma de diálogo diário de segurança, ou DDS, que com o tempo começavam a ficar monótonos e cansativos. Por conta disso, era muito comum que ouvíssemos o que o controlador estava lendo, mas não dessemos a devida atenção. Dessa forma, colocávamos nossa vida em risco. Para quebrar a rotina, eu pegava tais treinamentos e passava-os do papel para vídeos elaborados, com a atuação da própria equipe. Uma ideia que transformou a nossa rotina monótona em motivacional. Cheguei até a ganhar uma espécie de medalha em reconhecimento a nossos esforços, e conforme o tempo passava, eu me destacava a ponto de descobrir uma capacidade além. Isso é lógico, poderia representar riscos. Os colegas mais velhos até costumavam me alertar sobre esses riscos de ser tão ousada e inovadora. Não que inovação fosse algo ruim, mas o problema estava em como algumas pessoas poderiam interpretá-la. No início, eu achava que aquilo era apenas dor de cotovelo, porém não era. Naquele dia, mesmo sem saber de fato o que estava para acontecer, subi as escadas da sala de controle com a ideia de que a chefe do turno da manhã havia conseguido o que queria. Minha chefe atual pegou alguns papéis e colocou sobre a mesa. Era o meu desligamento. Naquele mesmo instante, um filme passou em minha cabeça, resumindo a minha vida em 4 anos de empresa. Honestamente, eu nunca havia me arrependido tanto de nunca ter dito um não. Sim, além de ser uma boa funcionária, eu ainda era uma funcionária 100% comprometida.
tão comprometida que chegava a fazer a besteira de abrir mão de minhas folgas para cobrir a falta de funcionários descontentes. E isso, é claro, me tornava uma otária, literalmente. No mesmo instante, tentei disfarçar quando ouvi que estava sendo demitida. Meu sangue ferveu. Minha chefe olhou para mim e disse: "Não leve isso para o seu lado pessoal", esperando que eu entendesse a razão que eu não via para estar sendo demitida. Eu nunca havia me sentido tão idiota. Cheguei em casa calada e pensativa, me sentindo ridícula por ter sido usada, cada vez que lembrava das coisas boas que havia feito, principalmente quando recebia diversos elogios e palavras motivadoras vindas de meus superiores em quem eu costumava me espelhar. Cheguei até me martirizar e me culpar por algo que não tinha cabimento, não na minha cabeça. Talvez toda essa decepção também estivesse ligada à minha inexperiência profissional, o que me levou a me doar incondicionalmente. Até hoje, eu penso que se pudesse voltar ao passado, eu faria tudo diferente. Ou talvez não. Aconteceu que a partir daí passei a odiar tudo que estava relacionado àquela empresa, mesmo sabendo que isso ia contra os princípios cristãos no qual eu fui criada. Todos aqueles anos lá dentro, vivendo para o meu trabalho, cheguei a pensar que havia feito muitas amizades e que talvez pudesse contar com o apoio moral de quem quer que fosse, pois o desligamento havia sido um duro golpe para mim. Mas não me refiro a questões propriamente financeiras. De certa forma, eu havia me acomodado, achando que teria um futuro profissional naquele lugar, e tudo que eu precisava naqueles momentos era conversar. Porém, raramente alguém atendia as minhas ligações ou me ligava para perguntar como eu estava. Até que percebi que havia confundido contatos com amizade. E isso me deixou com a estima ainda mais baixa. Era duro admitir, mas a frase "você vale o que você tem" era a mais pura verdade. No meio tempo que passei em casa, eu distribuía currículos em tudo quanto era empresa, porém não tinha retorno. Diante da situação que me encontrava, fui obrigada a pedir ajuda de uma pessoa com quem eu achava que poderia contar, uma vez que já havia prestado um favor parecido. Ela trabalhava há algum tempo numa empresa ali mesmo, perto de onde eu morava, então não vi problema em pedir a ela que fizesse a gentileza de levar um currículo meu a seus superiores. Ela pegou o meu currículo e disse que me ajudaria no que fosse possível. No entanto, esse currículo nunca chegou a lugar algum. Minutos depois de vê-la deixar sua casa para ir trabalhar, eu encontrei o meu currículo descartado aos papéis no lixo. Aquela era certamente uma situação que eu jamais esqueceria. Sendo assim, para suprir algumas necessidades que eu costumava passar, eu aceitava serviços perto de casa mesmo, como cuidar da casa de uma vizinha quando ela precisava sair e passar dias fora. Ela me pagava em torno de R$ 100 por mês. Não era muito, mas talvez compensasse o serviço e me ajudasse um pouco com pequenas despesas. Conforme o tempo se passava, um desânimo tomava conta de mim. Eu evitava comentar com minha família, mas eu estava chegando a um ponto em que nada mais fazia sentido. Eu sabia que devia procurar auxílio médico, pois havia um mar de emoções e situações me afogando em silêncio ao mesmo tempo. Eu relutava. Tinha vergonha de admitir, mas havia a possibilidade de estar entrando em depressão, pois eu não tinha prazer em fazer as coisas que eu gostava de fazer. Era como se os dias não tivessem mais brilho. Eu queria falar com alguém sobre o que estava acontecendo dentro da minha cabeça, ao mesmo tempo em que tinha medo de como as pessoas reagiriam a isso. Certamente elas diriam que era frescura da minha parte ou simplesmente ignorariam. Naquela altura eu ficava me perguntando: onde estão aquelas pessoas que diziam "pode contar comigo"? Parecia que haviam evaporado. Foi quando em um determinado momento eu caí de cama de tal maneira que não saía mais do meu quarto para nada. Para algumas pessoas que me rodeavam, aquilo era uma atitude normal. Afinal, eu morava num lugar que não me oferecia a opção a não ser ficar em meu quarto trancado. Errado. Morar em meio à natureza era um privilégio para poucos. Poder ouvir o som de uma cascata ou o canto dos pássaros devia ser visto como uma bênção. Porém, atividades simples como tomar banho e comer pareciam consumir minhas energias. Sem me dar conta, eu já estava sendo dominada por pensamentos que em situações normais não teria.
Confesso que tinha muito medo de me tornar mais uma nas estatísticas de pessoas que cometeram suicídio porque acharam que a morte era sua única saída. Eu estava presa em um vale de dor e ódio, e chegava a desejar a morte daquela que eu considerava uma inimiga. Na minha cabeça, eu tinha certeza que, de certa forma, ela tinha algo a ver com o meu desligamento, já que o meu bom desempenho a incomodava. Eu admito, a minha fé em Deus estava se apagando aos poucos. Eu fitava o mesmo teto de todas as manhãs e pensava na possibilidade de virar uma prostituta. Ou ladra, quem sabe. Chegava a achar que o mundo do crime seria uma saída, talvez bem-sucedida, ou acabasse como qualquer outra pessoa drogada na sarjeta, sem qualquer expectativa, ou morta por aí. Até que algum tempo depois, ainda definhando, presa numa escuridão dentro de mim, recebi uma ligação que pensei ignorar, pois àquela altura eu já estava me afastando de tudo. Meu mundo se resumia à sombra do meu quarto vazio. Uma voz grave se identificou e, em seguida, ofereceu-me uma oportunidade de emprego. Com muito custo, eu me levantei da cama, sem acreditar que aquilo fosse verdade, mesmo depois de tanto tempo. Peguei um papel com uma caneta e anotei o endereço. Eu não fazia ideia do que se tratava, nem de como aquela pessoa havia conseguido o meu contato, mas não questionei. Desliguei o telefone e fiquei analisando o endereço. Eu me perguntava onde aquele lugar ficava. Aliás, eu não me recordava de ter ido até lá para entregar algum currículo ou ter tido contato com alguém que trabalhava por lá. Sinceramente, eu não fiquei animada de início. Porém, eu sabia que devia ir até o lugar indicado, pois aquela poderia ser a única oportunidade que eu teria de ver o sol nascer novamente. Juntando forças, dias depois eu levantei-me bem cedo. Peguei algumas economias, as quais eu havia guardado para comprar uma peça de roupa nova e um par de sapatos novos para aquele dia. Porém, tive de escolher em comprar as vestimentas ou pagar o motorista para me levar até o lugar. Paguei então para que uma pessoa muito próxima a mim me levasse até o endereço que havia anotado, notando que ele não havia ficado muito satisfeito em prestar-me aquele favor, mas não questionei. Vestida em um velho vestido de saia plissada e tecido levemente florido, eu entrei no carro com um par de chinelos que eu tinha e que combinava perfeitamente com a roupa. A esposa dele começou a rir disfarçadamente e questionou com um tom de ironia se eu tinha certeza que estava indo para uma entrevista. Desde que havia se casado com ele, ela fazia questão de me diminuir, tudo porque era gerente de um restaurante de rodovia há 5 anos e carregava sobre ela o mérito de ter sido piedosa e me indicado em meu primeiro emprego. Não ousei a responder, pois estava em minoria no veículo. Ele então prosseguiu dizendo algo que eu nunca mais esqueci. Até que enfim você resolveu deixar de frescura e sair do quarto para procurar serviço. Acha que as coisas caem do céu? Permaneci calada olhando pela janela, com vontade de chorar enquanto ele e a esposa insistiam em me satirizar. Aquilo fora o mesmo que me jogar em uma poça de lama. Minha vontade era de ter aberto a porta do veículo em movimento e me jogado ali mesmo na rodovia, mas, graças a Deus, me faltou coragem para tanto.